meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para uma super aula, uma aula que nós vamos abordar o assunto fundos de investimento. Nesta aula aqui, com certeza, o professor vai abordar vários temas aí, vários assuntos que nós já comentamos em aulas passadas, mas agora a gente vai consolidar e, claro, a gente vai falar outros assuntos muito importantes, assunto que é bastante cobrado em todas as bancas de concursos aí. Bacana? Então vem comigo lá, fundos mútuos de investimento, né? E aí, professor, eu vou começar com alguns conceitos básicos, né? Muitos desses conceitos básicos nós já trabalhamos em aulas anteriores. Primeiro conceito que você tem que entender para a aula de fundos de investimento. Primeiro conceito é o conceito de liquidez, né? Professor, liquidez. Quando você coloca na cabeça liquidez, significa dizer o quê? Quando que o dinheiro estará disponível para você. Muito importante na análise, né? Então, liquidez tem a ver com a disponibilidade, né? Muito a ver com a disponibilidade, liquidez. Tempo com que a aplicação se torna disponível. Ou seja, na poupança, cara, poupança já é uma conta lá, conta poupança já tem aplicação, não é isso? Você está aplicando na poupança, só que é o seguinte, a disponibilidade da poupança ela é rápida, na hora. Você pode sacar qual que é a sua punição, a punição da poupança é que você não vai ter o rendimento. Tá? CDB, RDBs, fundos de investimento, tem fundos aí, tem aplicação que você consegue somente ter a disponibilidade daqui 3 dias, né? 2, 3 dias úteis. Então, disponibilidade você tem a ver com a liquidez. Segundo conceito importante, né? Rentabilidade, né? Rentabilidade é quanto que é o seu fundo, a sua aplicação está rendendo para vocês. O ganho financeiro do aplicador, né? Muito importante, né? Muito importante. Então, temos que a rentabilidade, um conceito básico, né? Professor, o oposto da rentabilidade é o quê? A segurança, né? Ó, grau de certeza de ganho do aplicador. Então, você quer o quê? Segurança, né? Segurança, né? Você quer a certeza. Então, você quer uma aplicação, né? O sonho de consumo, o cara ter uma aplicação com alta rentabilidade e com alta segurança, né? O alto grau de segurança, alto grau de certeza. Mas o que acontece? Quanto maior a rentabilidade, consequentemente, maior o risco. Maior o risco vai ser o quê? Menor o grau de confiança e assim por diante. Por exemplo, uma aplicação que é altamente confiável, né? Segura, é a poupança. Só que a poupança nós temos o quê? Nós temos um baixíssimo índice de rentabilidade. Na aula de poupança eu já passei para vocês que dificilmente a poupança, pelas regras aí, vai conseguir atingir aí a Selic, né? A taxa Selic, que é a taxa de referência, né? Vamos lá, professor. E aí, com base na rentabilidade e na segurança, nós temos os perfis do aplicador. Professor, perfil conservador. O cara que tem um perfil conservador, ele vai valorizar o quê? A segurança, né? Vai privilegiar a segurança, não a rentabilidade. Então, um critério para este aplicador com grau de conservador vai ser isso, ele quer segurança. É o cara que prefere ganhar pouco, né, do que ganhar muito, mas em contrapartida ele está seguro, né? Ele tem a segurança. Segundo perfil, moderado, né? O moderado, ele já vai num misto aqui entre a rentabilidade e a segurança, diversifica investimentos, né, e alguns riscos, né? E, finalmente, nós temos o terceiro perfil, um perfil aí que é chamado perfil agressivo, né? O perfil agressivo é aquele investidor que busca a rentabilidade. Ah, professor, como que a instituição financeira, professor, fica sabendo do perfil do cliente? Normalmente, todas as vezes, aí, isso inclusive é normas aí, tem umas normativas em relação a isso, todas as vezes que você vai fazer uma aplicação, você é submetido a um questionário de perfil. São algumas perguntas, né, que a instituição financeira elabora para identificar o perfil de aplicação do investidor, né? E com base nisso vai montar a carteira de investimentos, ok? Bacana? Professor, tudo bem, investimentos, né? Esses investimentos podem ser pré-fixados, né? Ou seja, determinada
a taxa na aplicação, pré-fixado, já sabe o valor que você vai receber, ou pós-fixado, né? Esse pós-fixado vai ser vinculado a algum índice futuro, né? Professor, eu quero exemplos de índice aí. Pode ser na taxa Selic, pode ser na inflação, pode ser no CDI, tá? Várias aí, nós temos o quê? Vários indicadores que podem já fixar. Então, nós temos aí o pré-fixado, que já é fixo, o valor percentual do rendimento, ou pós-fixado, né? Do pré e pós-fixado, nós temos aqui o renda fixa, né? Então, a rentabilidade da renda fixa, você já tem o quê? Renda fixa está pré-estabelecida essa rentabilidade. E a renda fixa, né? Nós temos dois tipos. Já pode ser pré-estabelecido ou pode ser pós-fixado, né? Pós-fixado é porque ele vincula um índice futuro, por exemplo, o CDI, né? O Certificado de Depósito Interfinanceiro, que a gente vai falar um pouco sobre esse cara hoje, né? E o que acontece? Já está vinculada nisso aí, ou na taxa Selic, enfim, assim por diante, né? Professor, o que mais, né? Se nós temos um renda fixa, nós temos o renda variável, né? O renda variável é aquela aplicação, aquele investimento, né, que você faz, que fica sujeito às flutuações. Olha que palavra importante, ó. As flutuações do mercado. Aí eu coloquei uma interrogaçãozinha aqui para você para perguntar. Flutuações do mercado, ou seja, não estão aí de acordo com a governabilidade aí do administrador do fundo. Professor, flutuações de quais mercados? Tá? Por exemplo, dólar. Tá lá. Então, o fundo de renda variável, né? Está lá de dólar, por exemplo, no comércio exterior. É o quê? É renda variável. Por quê? Porque a cotação do dólar muda todos os dias. A cotação do dólar, quando acontece aqui alguns fatos importantes na política, alguns fatos importantes econômicos mundiais, o dólar flutua bastante a sua cotação. Professor, outro tipo de mercado, professor, que é de renda variável. Outro mercado de renda variável, o mercado de ações, né? O mercado de ações, o mercado de commodities, né, dos produtos agrícolas, né? Por exemplo, lá de arroba do boi, da soja, do milho, né? Do grão de milho, soja, por exemplo. O cara lá, o commodities vai ser futuro, né? Ele comercializa a safra antes, né, com um valor futuro. Só que não sabe o que vai acontecer, se vai chover pouco, vai chover muito, se é estrada não sei o quê, se é dólar, tudo é um monte de fatores aí. Ou seja, é renda variável, né? Professor, vem comigo aqui. Ó, o cara de renda variável, eu pergunto para você, é um cara que tem um perfil conservador, um perfil moderado ou um perfil agressivo, né? O cara que faz uma aplicação de renda variável é um cara que tem um perfil agressivo, porque ele busca, né, maior percentual de rentabilidade do seu dinheiro, ok? Então, nós temos aqui, essa aqui é a introdução, assuntos aí importantes que nós iremos utilizar no decorrer da aula. Essa aula aqui, o professor preparou ela com muito carinho, muitas informações interessantes aí, muitas informações que vão te ajudar no concurso público aí. Bacana? Ok. Professor, eu quero mais informações sobre renda variável. Tudo bem, nós já falamos aí muito, né, sobre aplicações de renda fixa em aulas anteriores, né, e agora chegou a hora da gente aprofundar um pouquinho renda variável, né? Então, renda variável, ó, ideia, ela está sempre vinculada a algum mercado, e esse mercado vai flutuar, né? Exemplos, ó, ações, né? Mercado de quê? Mercado de capitais, né? Mercado de capitais, ações, né? Vai o quê? Variações, ó, fundos de investimento, clubes de investimento, mercado de opções, mercado futuros, commodities, né? Câmbio, derivativos, ou seja, são fundos e são investimentos de renda variáveis que vão variar de acordo com os seus respectivos mercados, né? Bacana? Ok? Vamos ver se a gente consegue fazer uma questão top agora. Banestes e Decam, 2012, cargo de escriturário. Questão boa, excelente essa questão aqui. Vem comigo aqui. São aplicações financeiras de renda fixa, né? Professor, renda fixa, né? Ou seja, o rendimento já é pré-estabelecido, já é fixo, a renda já é estabelecida, né? Que ela pode ser a renda fixa pré ou pode ser pós, né? Pós vinculado a algum indicador, né? Ok, é o oposto da renda variável. Renda variável fica vinculada a mercados, a flutuações do mercado, né? Então, vem comigo aqui, né?
Certificado de depósito bancário. Esse cara aqui é o quê? É o CDB, né? O CDB, tá certo? O CDB aqui, é o CDB, nós temos CDB de renda fixa, ok, verdadeiro, né? Se nós temos o CDB, nós vamos ter o quê? O RDB. Debêntures, professor, né? E aí, professor? Debêntures positivo. É sim de renda fixa, né? E as debêntures são assuntos, são aí ativos aí das SAs, abertas ou não, né? Essas SAs, né? Para captação de recursos de médio e longo prazo, né? Então tá aí para vocês, né? De renda fixa, né? Debêntures, né? Ah, professor, tem aula de debêntures? Sim, tem aula de debêntures, né? É somente as SAs que podem aí fazer uso desse instrumento aí, que são as debêntures. Derivativos, professor. Derivativos é por quê? O que é derivativo? O mercado derivativo vai derivar de alguma coisa, safra agrícola, alguma situação, ou seja, é futuro. Então, há grande variáveis. Então, derivativos faz parte do quê? De renda variável. B, ações. Ações é renda variável, né? Derivativos, renda variável. Comercial papers, professor. Comercial papers também seguindo a linha das debêntures, né? As debêntures é de médio e longo prazo. Comercial papers, né? Ela vai ser de curto prazo, né? Nós temos aí os prazos das emissões da Comercial Paper, uma aula fantástica, né? Comercial papers é de renda fixa, já pré-estabelecido, né? Derivativos? Não. Debêntures, sim. Letras de câmbio, sim, correto, né? Letras de câmbio, também nós temos uma aula maravilhosa sobre letras de câmbio, né? Letras de câmbio é o investimento de renda fixa, né? Ok. Letras de câmbio, ok. Recibos de depósito bancário. Se o CDB é renda fixa, tem de renda fixa, tem também RDB de renda fixa, né? Mercado de derivativos, ele é o quê? Ele já é o mercado aí de renda variável, né? Certificado de depósito bancário, correto, né? Letras de câmbio, correto. Títulos do Tesouro Nacional. Os títulos do Tesouro Nacional, né? Eles estão aí, todos eles atrelados aí à taxa, não todos, né? Mas a maioria deles atrelados à taxa Selic, fazendo assim ser um título de renda fixa, né? Pergunta aí uma questão top de linha, né? Uma questão aqui muito importante. Essa aqui é um tipo de questão conceitual, é uma questão que a gente utiliza em várias provas de concurso aí, que a explicação nossa serve de base aí, referencial teórico para vários exercícios. Logo, gabarito correto, letra E, né? Gabarito aí, letra E, ok? Bacana, né? Vamos lá, né? Gente, essa aula aqui é uma aula que a gente vai abordar muitos assuntos assim específicos dentro dos fundos de investimento. Vamos para uma parte de conceito. Vem comigo aqui, né? Os fundos de investimento administrados por corretoras e outros intermediários financeiros. Vamos lá, professor. Fundos de investimento administrados por corretoras, distribuidoras, bancos de investimentos, por exemplo, né? São constituídos de forma de condomínio. Né? Ou seja, condomínio onde você tem lá um fundo, várias pessoas têm o quê? As suas cotas, e tem as regras específicas desse fundo. E representam a reunião de recursos para aplicação em carteira diversificada de títulos de valores mobiliários. Olha que interessante. Então, o que representa a reunião de recursos, né? Ou seja, esses recursos serão representados por cotas representativas. Então, tem um fundo, as pessoas compram a cota para participarem desse fundo, né? Com o objetivo de proporcionar aos condôminos valorização de cotas a um custo global mais baixo, né? A um custo global mais baixo. Então, olha só, é exatamente isso. Então, tem os fundos, nós temos aí diversos fundos, a gente vai apresentar algum desses fundos para você. E aí é o seguinte, as pessoas compram as cotas para participar desse fundo. Esse fundo vai ser administrado aí por pessoas aí altamente capacitadas, né? Supervisionadas, auditadas pela Bolsa de Valores, né? Pela Bolsa não, pela CVM, né? Ok? A normatização, a concessão, a autorização e registro e a supervisão dos fundos de investimento são de competência da Comissão de Valores Mobiliários. Então, de novo, normatização. Professor, tudo bem, você falou normatização. Aí você vai ter que ler a instrução normativa 555, né? A gente vai lá nesse cara já já.
Então, lá diz tudo sobre isso, né? Ok. Registro, supervisão dos fundos, investimentos são de competência da Comissão de Valores Mobiliários. Esta forma de aplicação é que se caracteriza pela aquisição de cotas de aplicação, ok, né? Representativas do patrimônio do fundo que tem rentabilidade diária. Então, os fundos aí, eles passam a ter rentabilidade diária. Vem comigo aqui. Os fundos arrecadados com a venda das cotas são aplicados em títulos cuja valorização dará a rentabilidade do fundo. Então, ali vai ter toda uma gestão aí, um perfil de aplicação dos valores mobiliários do fundo, né? Bacana, né? Esses fundos, atenção, pode ser tanto de renda fixa quanto de renda variável. Tradicionalmente, os fundos de investimento são classificados como de renda fixa ou de renda variável, né? Renda fixa, você já sabe, já é pré-estabelecido lá o ganho que você vai ter, já tem uma ideia. Renda variável vai depender o quê? Da variação de um respectivo mercado, tá? Então, os fundos de investimento podem ser tanto de renda fixa quanto de renda variável, né? Vem comigo aqui, só para vocês entenderem. Vamos lá no site da Comissão de Valores Mobiliários, fantástico, né? Fundo de investimento, tem uma página lá, ó, CVM, fundo de investimento, cara, você clica lá, cara, você vai ver aí muita coisa aí, né? Tá? Você vai ver muita coisa aí, fundo de investimento, né? Professor, eu quero exemplos, né? Olha aqui, né? Olha aí, ó. Fundos de investimento de renda fixa, crédito privado, né? Olha a quantidade de fundos, cara, ó. Renda fixa, né? Ó, multimercado privado. Quando fala multimercado aqui já é o quê? O que é multimercado, né? Multimercado, então, é um fundo que vai tentar aproveitar as melhores oportunidades de investimento de ações em diversos mercados espalhados no mundo todo, né? É um fundo muito agressivo esse cara aí, né? Ó, renda fixa, né? Olha o último aqui, ó, fundo de investimento de ações de investimentos no exterior, tá certo? Multimercado, crédito privado, investimento no exterior, cara. Então, multimercado, ele pega as melhores oportunidades aí de quem? Do exterior, né? Olha a quantidade de fundos, né? Muitos fundos, né? Professor, eu quero saber tudo. O senhor disse que a CVM ela é a responsável pela normatização, fiscal, autorização, registro, tudo, né? Exatamente. E a CVM, tá? Nós temos aqui essa instrução da CVM, número 555, tá? 555, de 17 de dezembro de 2014. Essa 555 aqui, gente, ó, eu falo isso porque só quem está muito tempo no mercado, quem está muito tempo já trabalhando com a disciplina de conhecimentos bancários, ela revogou, substituiu a famosa Instrução 409, né? Inclusive, se você for aí pegar algumas questões de concursos antigas aí, você vai encontrar esse número 409 aí em diversos lugares, né? Em diversos lugares. Então, a 555. Professor, e aí? Cara, papo reto com vocês, estudar diretamente na fonte. Você pode ter certeza, toda e qualquer questão de concurso sobre fundos de investimento, tá tudo aqui, cara, né? Só que é o seguinte, né? Esse sujeito aqui tem 117 páginas. Prof, exatamente 117 páginas, né? Então tá aqui para vocês, né? E aí, professor? Cara, a gente tem que fazer um estudo de prioridades, né? As questões sobre fundos de investimento são basicamente as mesmas questões, então a gente está fazendo esse reforço pedagógico. Mas, na sua conta, lá na sua área do aluno, tá? Vocês podem ter certeza, lá na sua área do aluno, eu disponibilizei a última versão da instrução 555 aí, de 17 de dezembro de 2014. Então, aqui fala tudo, cara, tá? Tudo, cara, muito importante, dá uma lida nesse cara aqui, tá? Não imprime não, lê no computador, cara. No computador, lê no celular, ou lê lá no seu tablet, isso aqui, né? Tem tudo, ó. Características gerais do registro, da comunicação, da emissão, da distribuição, fundos abertos, fundos fechados, as características, tudo aqui, cara, né? Vem comigo aqui. Caixa, CESP 2014, cargo escriturário. Os recursos aplicados por clientes em fundos mútuos de investimento, os fundos de investimento, poderão ser utilizados pela instituição financeira para empréstimos e financiamentos a outros clientes com taxas de juros mais altas, né? E aí, professor? Cara, pergunta muito boa essa, cara.
Fundos de investimento, eu já falei para vocês o conceito. Fundo, está lá, tem um CNPJ, tá? É uma pessoa jurídica, tem um administrador, ok? Tem lá um responsável, tem uma política de aplicação, está lá o fundo, tá? Então, você, para participar desse fundo, você vem aqui, ó, você compra a cota, você põe lá dentro da sua cabeça, está dentro desse fundo. Esse fundo aqui, ele visa o quê? A rentabilidade do seu recurso. Do seu recurso, né? Na alegria e no amor. Na alegria e na dor, né? Na alegria deu lucro, na dor deu prejuízo, você vai marcar também com esse prejuízo. Então, esse aqui é o fundo, né? O que está colocando na segunda parte da questão é que ele fala o seguinte, que o banco vai pegar o dinheiro que você aplicou no fundo e vai fazer o seguinte, vai fazer a intermediação financeira, como fosse um depósito à vista, um depósito a prazo, um depósito de poupança. Não, está errado, né? Está errado isso aí, né? Então, os fundos mútuos de investimentos poderão ser utilizados pela instituição financeira para empréstimo e financiamentos a outros clientes com taxa de juros? Não. Utilizar dinheiro desses fundos não pode fazer a famosa intermediação financeira. Se você entendeu essa explicação, se você entendeu essa questão, você pode ficar tranquilo, cara, que você está no caminho certo, você já conseguiu implantar na sua cabeça um juízo de valor. Logo, gabarito super errado, né? Ok. Professor, outro assunto. Sim. FGC, Fundo Garantidor de Crédito, né? Gente, as aplicações do fundo, as aplicações de fundos de investimento, atenção, não estão cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo de Garantidor de Crédito é um fundo criado para resguardar o sistema bancário, né? Essa aplicação aqui, ela é o quê? É uma aplicação no mercado de capitais. Então, não tem nenhum tipo de fundo aí para garantir isso. Nem pode ter, porque esses fundos no mercado de capitais, valores imobiliários, é de acordo com a flutuação do mercado, né? Não vai ter nenhum tipo de seguro em relação a isso. E lá no Banco Central, eu busquei uma resposta para isso oficial. Porque o dinheiro que eu aplico em fundo de investimento financeiro não tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito? É uma resposta dos caras. Porque o patrimônio dos bancos não se confunde com o patrimônio dos fundos de investimento financeiro que eles administram. Exatamente, ó. Patrimônio do banco e patrimônio aqui dos fundos, né? O patrimônio dos bancos tem um Fundo Garantidor de Crédito. Quando um banco enfrenta problemas, né, os cotistas do fundo podem fazer assembleias e mudar a administração do fundo para outra instituição. Todo tipo de fundo de investimento é acompanhado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários. A gente já foi lá no site desse aí. Bacana? Entenderam? Então, não está coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. Base Acesso 2010. Ao aplicar em um fundo de investimento, assim como em um CDB, o cliente tem seus recursos garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, né? E aí, professor? Cara, pergunta top de linha, né? Ele está pegando dois assuntos aqui de duas aulas, né? Vem cá, fundos de investimento, ok. Fundos de investimentos, tá? Fundos de investimentos é um patrimônio do próprio, né? Patrimônio próprio, né? Do quem? Dos cotistas. O cara que tem as cotas, né? Ok, está aqui, né? CDB, ela é o quê, gente? CDB é um depósito, um tipo de captação dos bancos, depósito a prazo, não é isso? Ok. CDB é um produto de intermediação financeira, então ela está coberta pelo Fundo Garantidor de Crédito. Já aqui, os fundos de investimento não tem essa característica, né? Gente, você já pensou se o Fundo Garantidor de Crédito desse garantia aqui aos fundos, cara? Rapaz, você eliminar a competição, né? Se iria eliminar a competição. Então, nós temos aí, a questão está errada, né? Dois assuntos diferentes aqui, né? Você tem que entender esse cara aqui. Logo, gabarito super errado, né? Base Acesso 2010. A taxa de administração
é a remuneração obtida pela instituição financeira quando oferece um fundo de investimento aos clientes. Ela é devida mesmo quando o fundo em questão apresenta retorno negativo, né? E aí, professor, o assunto, fundos de investimento, né? Fundo de investimento tem um patrimônio próprio, qualquer pessoa pode participar. Nós veremos aí que tem fundos abertos, fundos fechados, enfim, as pessoas vão lá, compram a cota desse fundo, está lá, né? Professor, tem um CNPJ? Tem. Tem um responsável? Tem. Tem uma administração? Tem. Tem uma política? Tem. Tem despesa? Tem. Né? Tudo faz parte do que lá. Ou seja, quando você entra num clube de investimentos, desculpa, no fundo de investimentos, ou também no clube de investimentos, você tem que pagar uma taxa de administração, taxa administrativa, né? Para pagar as despesas e remuneração do fundo. Assim que funciona, né? E aí, professor? Aí é o seguinte, só que o fundo dando retorno ou não dando retorno, você tem que pagar isso aí. E aí eu chamo muita atenção, eu mesmo aí já caí do cavalo em relação a isso, né? O cara chegou lá, eu fui lá e vi um fundo, entendeu? A taxa de administração, não prestei atenção, grande, dancei. Rapaz, tirei no outro dia, estou fora desses caras enganadores aí. Logo, gabarito o quê? Está absolutamente correta, né? Ou seja, é a taxa de administração, aí a remuneração dos fundos. Outro assunto, né, sobre fundos, né, que já foram cobrados aí algumas provas de concurso, que nós temos uns tipos de fundos, né? Que esses fundos, o seguinte, eles são referenciados, né? Referenciados vem da palavra referenciar, de referência, né? Então, é o seguinte, são fundos, né? Que, aliás, os fundos aí que, eu digo para vocês aí, os fundos aí que têm os maiores volumes de dinheiro de aplicação, que conseguem aí atrair as pessoas para colocar seu dinheiro, são esses fundos referenciados, são os fundos referenciados, né? E nós temos aí dois grandes tipos de fundos referenciados, fundos DI e fundos cambiais, né? Tá certo? Fundos DI, ou seja, esse fundo vai ter uma referência de rentabilidade na DI. Professor, o que é o DI? É o CDI, o Certificado de Depósito Interfinanceiros, que a gente vai falar para vocês, ou interbancários, né? A gente vai falar sobre isso. Então, fundos referenciados, vem comigo aqui, tá? Referenciado, ou seja, o fundo que você vai aplicar, o fundo constituído tem uma referência. Nesse grupo estão incluídos os fundos cuja estratégia de administração da carteira é passiva, isto é, o gestor tenta reaplicar o retorno em um índice de referência, ou benchmark, ou seja, o retorno do fundo ele vai aplicar num CDI, que é uma referência, aí nós temos lá CDI, dólar, Bovespa, que são indicadores, né? No mínimo, 95% do patrimônio desses fundos devem estar aplicados em títulos de renda fixa, tá? Títulos de renda fixa e você tem um pouquinho aí de renda variável, que seguem o desempenho do benchmark. Benchmark pode ser o DI, dólar, né? Pelo menos 80% do patrimônio deve estar aplicado em fundos federais. Quando a gente fala fundos federais, nós já sabemos que a referência vai ser o quê? A nossa famosa taxa Selic, né? Aí. Ou de empresas com baixo risco de crédito, assim como não podem investir em futuros ou derivativos, né? Entre fundos referenciados podemos citar. Então, só para resumindo aqui, né, o tal do referenciado, que uma parte do fundo ele vai ter como uma referência. Dois tipos, isso cai em prova de concursos. Fundos DI e fundos cambiais. Professor, fundos DI vai estar referenciado na CDI. Ah, professor, nós temos CDB, nós temos RDB, nós temos CDI. CDB, Certificado de Depósito Bancário, RDI, Recibo de Depósito Bancário, Instrumentos de Depósito a Prazo. CDI, gente, CDI a gente vai explicar nessa aula um pouquinho mais. Depósito interfinanceiros é o quê? É uma relação, né, entre os bancos que tem uma remuneração diária, tá? É um certificado entre os bancos de garantia de empréstimo aí, de socorro financeiro entre os bancos de curto prazo, né? Tá aí, né? Então, cujo retorno, então CDI está vinculado ao CDI, tá? Cujo retorno
está atrelado à variação do CDI. Esses fundos têm um perfil bastante conservador e são recomendados em cenários de alta taxa de juros, né? Então, aí, fundos DI, né? Estão certificados aí no CDI, é um perfil conservador. Fundos cambiais. Cambiais vem de câmbio. Está lá. Então, vai estar o quê? Atrelado à moeda estrangeira. Prof, por quê? Quem que vai utilizar isso? Gente, normalmente as empresas importadoras e exportadoras, né? Isso, que precisam de moeda estrangeira, em dólar, né? Por exemplo, né? Esses fundos são recomendados para pessoas que querem manter o valor do seu patrimônio constante em dólar. Então, ó, referenciado dólar, né? Cambial, né? Em dólar. Pois, em geral, aplicam seus recursos em títulos de renda fixa indexados em dólar, como, por exemplo, o Spot Notes, né? Notas de exportação, né? Esses fundos são recomendados para pessoas que têm dívidas em dólar ou que acreditam que um cenário de desvalorização do real. Então, fundos referenciados, tem que saber DI ou cambial. Isso cai em prova de concurso? Vem comigo. BASA, CESP 2010. Um fundo referenciado DI deve manter uma carteira de investimentos que apresente um retorno compatível com o referencial determinado, as taxas de juros equivalente ao depósito interfinanceiro de um dia, né? Ou seja, o assunto aqui é o quê? É de fundos, né? Fundos de investimento é o quê? Fundos referenciados, né? Nós sabemos que nós temos aí os fundos referenciados, né? Nós temos dois tipos de referência, né? Nós temos aqui o primeiro, né? Que é o DI, né? O DI, ele está referenciado no CDI, no Certificado de Depósito Financeiro, para ter uma referência, né? E nós sabemos que o CDI, depósito interfinanceiro, são relações entre os bancos e instituições financeiras de um dia, né? Ou seja, tem remuneração dessa aplicação de um dia entre os bancos, né? Ou seja, está certo, o fundo referenciado DI, deve manter uma carteira de investimentos que apresente retorno compatível. Ele vai fazer referência sempre com o quê? Com o que está pagando a CDI. Tá? Então, você como investidor, referência CDI, então ele vai estar sempre ali, né? E aí, professor, como é que é esse referencial? Esse aqui eu sei na prática, né? Fundo referencial DI, está pagando 125% do CDI, né? É claro que o CDI está atrelado o quê? Está atrelado lá na taxa Selic, que é a taxa de referência da economia brasileira, né? Eu já encontrei fundos até que são de 180%, 190% aí da taxa Selic, da CDI, né? Ou seja, correta a questão. Caixa CESP 2014, cargo de escriturário. Os fundos mútuos de investimento classificados no Bacen como os fundos referenciados, né? Olha só, então nós temos vários tipos de fundos, né? Entre eles temos os referenciados. Referenciados porque tem um benchmark, tem o quê? Tem um benchmark, além do benchmark, ele tem o quê? Uma referência em algum indexador da economia. Ok. São os que têm por objetivo seguir um determinado referencial. Beleza, né? Apresentam uma gestão passiva de sua carteira e classificam-se em dois subtipos. Referencial DI, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro, e cambial, para aqueles que buscam proteção em relação à variação do dólar, né, principalmente. Ou seja, a questão da Caixa 2014, uma questão muito difícil, uma questão aí que somente o aluno que estudou aí com profundidade consegue acertar. Logo, gabarito letra C, letra C não, gabarito correto, né, porque o CESP é julgamento certo ou errado. Bacana? Ok, vamos lá, né? E agora, prof? Agora chegou a hora da gente trabalhar o assunto CDI, né? Tá? CDI. Tá? Nosso curso aqui, eu confesso para você que eu me esforço muito e tento ser o mais completo possível. Tá? Estudar conhecimentos bancários e dar aula de conhecimentos bancários não é tarefa para qualquer um, pode ter certeza disso, né? Temos diversas siglas, nós temos diversas posturas, diversos posicionamentos, temos várias legislações, temos a CVM, temos aí o Bacen, nós temos aí também o Conselho Monetário Nacional.
Tá? Então, eu procuro explicar. CDI é diferente de CDB e RDB. RDB e CDB, Certificado de Recibo de Depósitos Bancários, né? Instrumento de captação a prazo dos bancos. Né? CDI são títulos de emissões de instituições financeiras. Parou. Então, somente as instituições financeiras, os bancos, né, podem fazer isso aqui, né? Para lastrear operações tomadas de recursos ou empréstimos entre próprias instituições. Banco A, Banco B, Banco C, eles estão interligados, eles têm a movimentação financeira entre eles. Né? Vamos supor que o Banco C aqui teve aqui uma relação negativa, entendeu? Entre crédito e débito. Né? E aí, professor, ele vai o quê? Ele vai investir no CDI, entra lá CDI, entra dinheiro aqui, para lastrear isso, né? Ou seja, são coisas aí, instrumentos de curto prazo, né? Para lastrear operações tomadas de recursos ou empréstimos entre as próprias instituições financeiras. Essas operações entre instituições normalmente são realizadas por um só dia, mas podem ser aí de 30 dias e tem uma remuneração diferenciada acima da taxa Selic, pode ter certeza disso, né? Acima da taxa Selic, essa operação de... Então, um certificado de depósito interfinanceiro. Né? Outro aspecto importante sobre os fundos é que esses fundos podem ser, já foi cobrado em concurso, estou explicando para você, ele pode ser um fundo aberto ou pode ser um fundo fechado. Né? Fundo aberto, professor, fácil, né? Você pode ingressar com cotas. Tá? Você pode sair a qualquer momento. É claro que você saindo, você perde a rentabilidade. Né? Você saiu, perdeu as cotas que dão rentabilidade para você. Ou tá? Fechado. Data de entrada, só sai depois de determinado prazo, você fica preso ao fundo lá. Então está aí para vocês, abertos e fechados. Né? Vamos lá, abertos. É permitida a entrada de novos cotistas ou aumento da participação dos antigos por meio de novos investimentos, assim como é permitida a saída do cotista por meio dos resgates de cotas. Recebeu o dinheiro, resgatou a cota, vai embora, acabou. Né? Fechados. A entrada e a saída de cotistas não é permitida após o período de captação de recursos pelo fundo. Não são admitidos novos cotistas e nem novos investimentos pelos antigos cotistas. Né? Aqui tem alguns casos, não sei se vocês já se depararam com isso, na prática eu já me deparei, tem alguns fundos que falam, ó, ali você vai ser obrigado a ficar 6 meses naquele fundo. Tá? Ali ser obrigado a ficar 6 meses. Quando eles falam isso para você, vocês podem ter certeza que ali é o quê? Um fundo fechado. Né? Ok, professor, vem cá, vamos fazer exercícios, né? Porque exercícios aí que faz o aluno fixar. Bampará, INAS 2014, cargo escriturário. Os fundos de investimentos abertos. Opa, e aí, professor, qual que é o assunto? Fundos mútuos de investimento. Nós temos fundos abertos e fundos fechados. Aquele que é somente característica dos fundos abertos. A principal característica é a pessoa entra e sai, aumenta as cotas, diminui na hora que quiser. Aqueles que têm as cotas, aquele em que as cotas só podem ser resgatadas ao término do prazo de duração do fundo ou quando de sua liquidação. Falso, né? Porque esse cara aqui não é um fundo aberto. Esse cara, o A, é um fundo fechado. B, são fundos que estabelecem um período mínimo de permanência dos recursos dos clientes do fundo. Falso também é uma característica aí do fundo fechado. C, são fundos que oferecem liquidez diária. Tanto o aberto quanto o fechado tem liquidez. Né? Ok. Né? Logo, o cotista pode fazer resgates a qualquer tempo. Ok. Sem perda da rentabilidade. Falso. Você resgatou, acabou, não ganha mais nada, você saiu fora do fundo. D, são aqueles em que os cotistas podem solicitar os resgates, ou seja, retirar o seu dinheiro de suas cotas a qualquer tempo. Fácil, né? Temos aí, letra D, o gabarito correto. E,
são os fundos para investidores qualificados, constituídos para receber aplicações exclusivamente de um único cotista. Não tem nada a ver isso aqui, né? A qualificação para você aplicar no fundo é dinheiro. Tem o dinheiro, você entra. Não tem, você fica fora. Gabarito letra D de dado. Gabarito letra D de dado, né? E aí, professor? Vamos lá. Quero explicar para vocês aqui. Fundos de investimento é o nome dessa aula, é o assunto que nós estamos explicando. Esse assunto é gigante. Professor, eu quero saber tudo sobre esse assunto. CVM, Instrução Normativa 555, tá? Ok. Essa instrução normativa tem 117 páginas, salvo engano. Mas o anexo 42 o anexo 42 dessa instrução normativa ela é muito importante, porque ela dá para você o quê? Ela dá para você uma geral sobre os fundos de investimento. Então, eu vou passar uma geral para vocês, de acordo com a legislação. Isso aqui é estudar na fonte, né? O examinador retira as questões de prova dessa portaria aqui, dessa instrução normativa, né? Todos os fundos de investimento, né, segundo a instrução 555, tá? E também a 409, eles têm que ter um prospecto, um folheto, né? Um prospecto do fundo, na qual esse prospecto do fundo tem que conter aí as principais informações, as informações mais relevantes para a tomada de decisão por parte do investidor. Tá? Então, aqui, modelo de lâmina de informações essenciais. Então, isso aqui é obrigatório, ou seja, modelo de lâmina, modelo de prospecto. Ele tem que ter um prospecto para cobrar, para apresentar aí ao pessoal aí que vai aplicar. Então, vamos lá. Lâmina de informações essenciais sobre, né, o nome do fundo, ok? CNPJ, todo fundo tem um CNPJ específico, referente ao mês e ao ano, né? Essa lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o nome sobre o fundo, né? Administrado pelo administrador, todo fundo tem um administrador, gerido por um gestor, né? Ok? Se for o caso. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no regulamento do fundo disponível no endereço eletrônico tal. As informações contidas nesse material são atualizadas. Ok, então tem aqui, né, a lâmina, né? O que deve constar nesse prospecto? Na venda desse fundo, né? Ó, antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação. Tá? Vamos lá. Público-alvo. O fundo é destinado a investidores que preenchem, fazer uma descrição do público-alvo. Aqui pode colocar lá perfil agressivo, moderado, tal, né? E restrições de investimentos, né? Ok. Objetivos do fundo. Descrição resumida dos objetivos do fundo, de modo que o investidor tenha entendimento razoável da matéria e dos riscos envolvidos no investimento. Política de investimentos, né? Temos aqui, ó, política, descrição resumida da política de investimento. O fundo pode, ó, muito importante, política de investimento. Aonde que pode ser aplicado esse recurso, né? Vem comigo, ó. O fundo pode aplicar em ativos no exterior até o limite tal, aí é muito multimercados, né? Multimercados que fazem isso. Aplicar em crédito privado até o limite tal. Utilizar derivativos apenas para proteção de carteira e alavancar-se até o limite D. Então, está aqui para vocês aqui em percentual, né? E assim por diante, né? Vamos lá. Ó, condições de investimento. Ó, investimento inicial mínimo. Investimento adicional mínimo. Resgate mínimo. Horário para aplicação e resgate. Valor mínimo para permanência. Prazo de carência. Conversão de cotas, pagamento dos resgates, taxa de administração, né, que ele vai ser remunerado pela taxa de administração, né? Taxa de entrada, taxa de saída, taxa de performance, taxa total de despesas. Nós temos taxa de administração, é uma coisa, e nós temos taxa de despesas, né? Composição da carteira, o patrimônio líquido do fundo, né, e as 5 espécies de ativos que concentram seus investimentos, né? Tem aqui, ó, tudo isso aqui exemplos, né? Temos aqui mais, ó, risco, nome do administrador, classifica os fundos de investimento nessa escala de 1 a 5,
de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimentos em cada uma delas. Nessa escala de classificação, o fundo é de menor risco, né? Olha aí, o menor risco, né? Maior risco, ele está aqui, né? Ó, então é um fundo bem agressivo, né? 3,5 quase aí, né? De 1 a 5, né? Histórico da rentabilidade mensal, anual nos últimos anos, né? Então temos aí, ó, para todos os fundos, exceto, né? Temos aqui, ó, exemplo comparativo para você comparar a aplicação, né? Todas essas informações, né? Olha aí, né? Temos aqui simulação de despesas, né? O saldo bruto acumulado da despesas, 10%, ele tem um simulador de despesas, né? Ou seja, são as principais características aí do fundo de investimentos, ok? Dos prospectos, ok? Vamos lá, exercícios, né? Banco do Brasil, FCC 2011. As normas para funcionamento dos fundos de investimento dispõem que, ó, as normas para os fundos de investimento. Hoje, nós sabemos aqui que na época de 2011, né, era a Instrução Normativa 409, a Instrução 409, que ditava as regras dos fundos de investimento. Hoje já é a Instrução Normativa 555, né? Os cotistas, no caso de condomínio fechado, podem solicitar o resgate das suas cotas a qualquer tempo? Não, falso. Porque nós temos o condomínio fechado e nós temos o condomínio aberto, né? O condomínio fechado só pode sair no prazo estabelecido. Então está falsa essa questão aqui, tá? Vem comigo aqui. B, o prospecto, né? Professor, qual que é o prospecto? É a lâmina, né? Hoje esse prospecto, né, o modelo dele está previsto no anexo 42, né, da instrução da CVM, né? Número 555 de 2014. Ok, então lá estão as regras do prospecto. Deve conter a política de investimentos do fundo e os riscos envolvidos? Exatamente, né? E além de muito mais, não só isso, verdadeiro. C. São dispensados de proceder à marcação do mercado nos respectivos ativos? Errado, né? Tem que proceder à marcação do mercado, é a política lá de investimentos, né, que nós temos lá no negócio. Então está falso C, né? D. O valor das cotas deve ser divulgado no final de cada mês? Errado, né? O valor da cota é sempre divulgado antes, né? Antes aqui no prospecto. Então está errado aqui. E. Podem ser administrados por pessoas físicas autorizadas por pessoas? Não. Elas são administradas por quem? Por pessoas aí, pessoas, ó. Não é pessoas físicas, é a primeira coisa, né? Esses fundos aqui têm um CNPJ, é uma pessoa jurídica, né? Esse fundo, é claro, que é uma pessoa física que vai lá, que vai administrar isso aí. Então está errado. Letra B é a letra correta da política de investimentos, né? Banco do Brasil, FCC 2011, cargo de escriturário. Em prospectos de fundos de investimento, ou seja, nas lâminas, né? Encontra-se seu objetivo, correto, os riscos assumidos, corretos, e a sua política de investimento, correto. Logo, o gabarito correto é a letra A. O item 1, 2 e 3 são os itens corretos desse exercício. Bacana? 10, né? Terminamos assim mais uma aula para vocês aí, né? Uma aula muito importante. Fundos de investimento, fundos mútuos de investimento. Nós abordamos vários assuntos importantes, né? Quero falar uma coisa para vocês aqui, ó. Nunca será um ano novo se você continuar a cometer os mesmos erros do passado, né? Então, liberta-se, né? Então, você tem que ter o quê? O amanhã, uma estrada em construção, né? Se você quer uma vida nova, você tem que o quê? Abolir, descartar os hábitos antigos ruins, principalmente. Você tem que ter essa evolução, né? Isso é muito importante, né, cara? E aí eu vou falar para vocês, cara, uma coisa que as pessoas erram muito, é o auto-engano, né? Mas ela não aceita a situação das coisas. Então, viver em auto-engano é muito prejudicial. Não só para os seus estudos, mas também profissional, também pessoal. Então, tem que se libertar desses auto-enganos da vida. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se quiser. Fui, tchau. Clique like.